E agora a gente vai tratar sobre um crime, que é o crime de stalking. Ele tem aumentado expressivamente no Brasil e reacende o alerta. Aquela perseguição reiterada a uma pessoa, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo a sua locomoção ou invadindo a sua privacidade. Esse crime, que é o stalking, ele teve quase 1.500 novos casos registrados no ano passado no Brasil, um crescimento de 50% em comparação a 2024. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Gessé Conrado Góes, que é advogado criminal. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, Edson. Quando o crime, acho que foi, na verdade, o fato foi criminalizado no Brasil, a gente achava, né, que uma lei iria colocar fim, ou pelo menos coibir de uma forma mais sistemática esse tipo de crime. E não é o que a gente vem acompanhando, inclusive, válido para um stalking virtual nas redes sociais, né, doutor? Exatamente. Antes de criar essa lei, que iniciou-se em 2021, até então, a forma de punição era muito branda, né? Às vezes a pessoa ela recebia pena de meses e, por vezes, não tinha uma penalização. Aí, desde 2021, através da Lei 14.321, o objetivo do legislador, ao criar essa lei, foi de justamente garantir uma integridade psicológica da vítima e, acima de tudo, a sua integridade física. Ou seja, para que não chegasse ao feminicídio, o objetivo do legislador foi de criar esse crime, aumentar a pena, para poder, de alguma forma, inibir. Só que, na prática, isso não acontece, né? Por vezes, a pessoa, quando busca perseguir o outro ou praticar um crime mais grave, ele não olha pelo quanto da pena em si, né? Mas é um delito que tem várias recorrências, seja de forma psicológica, a conduta acontece muito de forma virtual. Existe também o stalking processual, que pessoas utilizam da máquina do Estado, ou seja, da delegacia, através de processos judiciais, para fim de perseguir o outro. Existe uma relevância importante também sobre a quem é destinado a esse tipo de crime, né? Por exemplo, aquele crime que aconteceu dentro do ambiente doméstico, que envolve as vítimas idoso, criança, adolescente, existe a pena ela é aumentada na metade. Certo. Aí, para esse tipo de grupo de pessoas, não tem alguns benefícios que a lei concede, como se fosse para a vítima fosse uma pessoa qualquer, sentar dentro desse rol que eu elenquei para vocês. E nesse caso, Gessé, mas o que ainda está faltando? É uma maior rigidez nessa lei? É uma lei bem estruturada ou realmente falta uma sensibilidade por parte da justiça em analisar esses materiais que são recebidos para comprovar esse stalking? Então, a gente precisa entender que é um problema estrutural da nossa sociedade em si. Infelizmente, há um ciclo de violência que, por vezes, inicia no pai, passa para os filhos. Eu entendo que deve se iniciar desde aquelas pessoas que estão jovens, né, crianças, adolescentes, para poder estar buscando mudar essa mentalidade. A pena em si, ela é uma pena, de certa forma, que não é uma pena que vai resultar numa prisão. Para chegar numa prisão, no crime de stalking, só se for de forma reiterada. Tem alguns casos práticos para poder contar também. Mas a pena em si, ela não vai inibir qualquer tipo de conduta do ser humano. Então, eu entendo que os parlamentares, eles têm muito discurso, né? Por mais pena, maiores prisões, só que o problema é muito mais profundo, sabe? Tem algum caso, doutor, porque a gente está numa onda no Brasil muito boa, inclusive, de combate ao feminicídio, movimentos, pactos, e como você falou lá no início, uma pessoa que faz uma perseguição, ela pode ser um feminicida no futuro, é isso? Tem algum caso que a lei falhou, em que a lei falhou e isso acabou sendo acarretado? Temos um caso que chegou próximo a isso. Foi um casal que viveu por 20 anos, ela entendeu separar dele. Ele não aceitou, começou a enviar várias mensagens, ir no trabalho dela, entrar em contato com familiares, que acontece muito, né? Os familiares são atingidos também. E aí ele conseguiu colocar um rastreador no carro dela. E ela fez uma viagem para buscar se tranquilizar.
e ele conseguiu viajar 300 km para poder Colocar o ir atrás. rastreador é stalking, desculpa interromper. É stalking. Ah, tá. Porque o stalking, ele é analisado com condutas reiteradas. Qual o comportamento da pessoa? E se esse comportamento atingiu o psicológico, a liberdade de locomoção daquela pessoa, se ela se sente ameaçada, pode ser configurado ali, no caso concreto, o crime de stalking. E aí, o que aconteceu? E aí, aconteceu lesão corporal. Não chegou ao pior, porque outras pessoas ali interviram na situação. Aí depois a pessoa ficou presa por mais de 6 meses, por conta dessas condutas reiteradas. Não foi só pelo crime de stalking em si. Entendi. Ô Gessé, o que diferencia o stalking da importunação? Então, o objetivo da importunação sexual, ele teria o objetivo de garantir uma integridade, de alguma forma, íntima da pessoa, que não venha atingir a sua dignidade, a pessoa humana, né? O stalking, a importunação, ela tem fins de conotação sexual, para fim de satisfazer a lascívia, diferentemente do stalking, que é uma conduta reiterada, que tem o objetivo, de alguma forma, perseguir, perturbar a tranquilidade daquele cidadão. A importunação seria algo mais pontual, digamos assim? A importunação, ela é mais voltada para a dignidade da pessoa humana, né? Boa parte desses crimes, as maiores vítimas são mulheres. Então, a dignidade da pessoa humana, ela foi, de alguma forma, vilipendiada, né? E, doutor, o stalking, a gente ouve muitos casos de pessoas famosas, né? Inclusive, acho que inspiraram até legislações. Mas os anônimos, pessoas anônimas ali, elas são mais vítimas do que a gente imagina? E se der também, para exemplificar com algum caso, sem citar nomes, claro, para as pessoas poderem criar essa identificação, né? Porque isso, inclusive, foi uma pauta sugerida por telespectadores nossos. Desses casos de crime que, no primeiro momento, não tem um rosto, né? A pessoa cria um perfil falso. No primeiro momento, ela vai ter que registrar o boletim, dizer que deseja representar, que o crime ele precisa de representação, ou seja, a vítima precisa dizer para a justiça, para a delegacia, que quer que aquela pessoa seja penalizada. Nessa situação, ela vai ter que buscar uma autorização judicial para as plataformas repassarem os dados para poder identificar a pessoa. Identificando a pessoa, aí consegue ter todo o trâmite de investigação para poder, eventualmente, punir essa pessoa. Mas, como é crime fake, a conduta acontece por perfil fake, obrigatoriamente tem que ter uma autorização judicial para poder identificar esse perfil, seja através de IP, quebra de sigilo, de dados. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas são mais vítimas do que a gente imagina? Eu, você, pessoas comuns mesmo do dia a dia e fora os famosos. Com toda certeza. Toda certeza, é um crime que atinge toda a camada social. Não é apenas os famosos, mas qualquer cidadão que está no contexto social pode ser vítima, sim, desses crimes. E, como foi bem ressaltado por vocês, o número aumentou drasticamente. Ô Gessé, nesses casos de stalking, a parte porque pelo que deu para a gente entender, o primeiro passo, obviamente, é procurar a polícia, fazer uma denúncia. Nesses casos já entra também a questão da medida protetiva. Uma vítima de stalking pode solicitar isso para a justiça? Se ela estiver no ambiente de relação doméstica ou coabitação, sim. Aí aplica a Lei Maria da Penha. Aí ela pode solicitar, primeiro, que a pessoa seja criminalizada pelo crime de stalking e, de forma paralela, que é uma medida autônoma, ela pode solicitar uma medida protetiva para fim de garantir também a sua integridade física e psicológica. Então não se aplica para uma pessoa desconhecida, que não tem relação com a outra? Nesse caso, se não tiver essa relação doméstica, a pessoa ela pode solicitar uma medida cautelar de afastamento, em que a pessoa vai ter uma proibição de não entrar em contato, sob pena de ter o uso da tornozeleira ou até a prisão preventiva. Aconteceu um caso no escritório onde a mulher se envolveu com um rapaz totalmente desimpedido e a ex dele não aceitou. E começou a perturbar ele, perturbar ela, perturbar a família. E aí foi aonde foi comunicado a polícia, foi feito todo o procedimento e ela não parou. Não parou, foi feita a medida cautelar. E aí foi onde a justiça não teve outra alternativa senão colocar uma tornozeleira nela.
Foi a partir do momento que ela colocou a tornozeleira que cessou esse tipo de perseguições. Pelo que você está dizendo, normalmente a motivação ela está relacionada a relacionamentos mesmo, amorosos principalmente? Grande parte dos casos, sim. Grande parte dos casos, sim. Porém, pode ter também situações envolvendo até questões de próprio empresário, assim, sabe? Já tive algumas situações que chegou até o escritório de pessoas começar a perseguir para fins de atingir o psicológico da pessoa ali, mas com fins mais econômicos ali, uma possível concorrência desleal, nesse sentido. Acontece muito também. Então, quem estiver se sentindo ameaçado tem que procurar a polícia e registrar o boletim de ocorrência. Registrar o boletim de ocorrência, sempre dizer que deseja representar, ou seja, quer que aquela pessoa seja punida. E aí a polícia vai estar ouvindo, se tiver, por exemplo, histórico de ligações, testemunhas para serem ouvidas também na delegacia, é importante para fim de confirmar aquela agressão sofrida. Muito obrigada, Dr. Gessé Conrado Góes, pela participação aqui no nosso Tarobá Cidade. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Edson. Valeu, Gessé. Até mais.